Olá, turma, mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre crescimento dentro das empresas. Muitas vezes as empresas crescem, mas crescem de uma forma desordenada, desestruturada, e isso gera um cansaço muito gigante dentro das empresas. O caos faz a gente ficar cansado no dia a dia. E às vezes a gente até tem resultado, está acontecendo as coisas, mas a que custo isso está acontecendo? A custo de muito retrabalho, ao custo de muita energia dispensada para solucionar problemas, o caos está estabelecido e, obviamente, que transforma a gente dentro de um esgotamento muito grande. Isso tudo tem a ver com não saber crescer, não ter uma estrutura de crescimento desenvolvida, desenhada, e aqui eu te proponho para você assistir esse vídeo até o final e entender por que que isso acontece e eu vou te trazer algumas soluções aqui para te ajudar dentro desse contexto. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio, eu ajudo as empresas e as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a terem melhores resultados no seu dia a dia, para que isso se transforme de uma forma melhor esse crescimento. E tem muito a ver com liderança, com gestão, com cultura dentro das empresas. Então, se você gosta desse assunto, se você quer se desenvolver, segue a gente aqui que toda semana eu estou colocando conteúdo aqui para poder te ajudar, para poder fazer a sua empresa crescer ou até mesmo a sua área. Olha só, voltando dentro do assunto de hoje, o crescimento ele acontece. O faturamento aumenta, e isso é muito legal, obviamente, que é importante isso acontecer para a gente poder trabalhar melhor dentro das empresas. Mas junto vem muitas vezes a pressão, vem a urgência, vem o apagar incêndio o tempo todo. Isso gera muito desgaste, isso gera muito transtorno no dia a dia. E aí, óbvio, né, que quando a gente tem muito caos, que a gente tem muitas coisas para se resolver. Óbvio que a gente fica desgastado ou desgastado, mas você precisa entender a origem disso. Por que que isso está acontecendo? Por que que eu resolvi ter uma empresa, faço essa empresa crescer e aí me torno mais cansado ou cansada? Isso tem a ver com a falta de estrutura. Isso tem a ver com a falta de entendimento do que precisa ser feito para poder crescer de uma forma melhor. Eu cresço e o problema aparece. Na verdade, não deveria ser ao contrário, eu cresço e ter uma situação mais favorável. Não, mas eu tenho apenas uma empresa que está me trazendo muito transtorno, é porque você não está entendendo. Pense o seguinte, que você tem vários problemas quando você é pequeno. Quando você não entende esses problemas, a sua empresa cresce, esses problemas eles duplicam, eles crescem numa proporção exponencial. E aí esse é o fato que está acontecendo. Porque você deixou crescer com os problemas que você já tinha lá no passado. Isso não é um crescimento linear, é um crescimento exponencial. Não adianta ter nada, não adianta ter mais clientes, mais faturamento se você tem mais retrabalho, mais erros, mais problemas operacionais, você tem que entender a origem disso para poder solucionar. A equipe cresce, mas a clareza não, porque você não está conseguindo estruturar isso da melhor forma. Você não está conseguindo definir ali o padrão. E tudo passa por você quando não tem padrão. Tudo passa pelo seu aval, pela sua aprovação. Isso gera muito cansaço, isso gera muito desgaste. Tá, ok? Então o problema não é o crescimento, o problema é a falta de estrutura para esse crescimento, e é esse ponto que eu quero te colocar aqui para você poder enxergar e tentar melhorar no seu dia a dia. Faturamento cresce, a empresa tem mais clientes, mas aí vem junto o quê? Desorganização, falta de padrão, falta de liderança forte que precisa ter para que as coisas aconteçam. A gestão é muito no improviso, o seu dia a dia se transforma em algo muito caótico aí, muito retrabalho, muito resolver apagar incêndios. Olha só, isso de fato gera muito cansaço. Só pelo fato de você ter uma infinidade de problemas que parece não acabar, isso já gera o caos total. Mas atrelado a isso vem um alto custo, vem vários desperdícios dentro desse alto custo, o que torna você de baixa competitividade. E aí o resultado de fato não aparece. Você fica aí com uma margem muito estreita, onde você trabalha aí questões aí muito ínfimas dentro desse contexto e também gera mais transtorno, gera mais estresse. Então você tem que atacar de fato a causa, que é você estruturar bem esse crescimento para que você consiga solucionar. E onde está esse crescimento estruturado? Está na estratégia, está numa boa gestão
e numa boa liderança. Estratégia tem a ver com um objetivo bem definido e um plano bem traçado para desenvolver esse objetivo. E aí, obviamente, com uma cultura para que tenha resultados é muito importante. Gestão, eu vou precisar de indicadores, eu vou precisar de processo, eu vou precisar de metas, eu vou precisar de entendimento de governança para poder colocar isso no dia a dia e essa estratégia acontecer, tá certo? Como fazer essa estratégia acontecer? E aí eu preciso ter pessoas, né, com desenvolvimento de liderança forte, porque senão eu não adianta ter uma estratégia, não adianta ter uma gestão, se eu não tenho uma liderança tocando as pessoas, coordenando as pessoas, desenvolvendo as pessoas. E tudo isso precisa funcionar de uma forma conjunta, caso contrário, funcionar apenas uma não vai dar certo. Pensa num tripé, né? Não funciona só um dos pés, eu preciso ter os três juntos. Isso que é importante dentro desse contexto, tá bom? Então desenvolva a sua estratégia, desenvolva a sua gestão, desenvolva a sua liderança, avalie muito bem a sua liderança, porque ela sim pode ser um ponto muito frágil aí no seu dia a dia. Tá bom, porque o crescimento faz a gente não desenvolver liderança. E aí fica tudo sob a tua responsabilidade, passa tudo por você e aí te deixa de fato muito cansado ou cansada. E aí a pergunta é: sua empresa está crescendo de forma estruturada ou ela está apenas entrando dentro de um sistema de desgaste, transtorno, caótico, isso gerando muito aí, mas muito desgaste no seu dia a dia? Isso é apenas uma parte do quebra-cabeça. Você precisa desenvolver outras questões que estão atreladas a questões aí muito mais profundas no seu dia a dia, muitas vezes, e obviamente que num vídeo aqui não dá, mas isso te dá um direcionamento do que você precisa fazer. Então, este é o cenário de crescimento que precisa ter ordem, que precisa ter estrutura, e tem vários pontos aqui que já vai te colocar numa rota de execução. Então, assista esse vídeo várias vezes se for necessário, mas coloque ações para acontecer. Caso contrário, você vai estar fazendo as mesmas coisas e os resultados serão os mesmos. Tá certo? Então, esse é o seu desafio: é entender o que precisa ser feito, colocar num plano e ação, tá bom? Se você precisa de mais ajuda, de uma forma mais próxima da nossa parte, a gente tem o nosso programa de mentoria. Eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B, e aí, obviamente, que a gente vai precisar fazer um diagnóstico para saber qual é esse ponto A e qual será o teu objetivo aí nos próximos 6 meses. A gente consegue acelerar, porque a gente já passou por esse processo, a gente já entende como que passa por esse processo. E aí você vai ter muito mais resultados. Tem vários conteúdos aqui dentro da descrição, um deles é o diagnóstico, você faz aí um raio-x da sua liderança, dos seus comportamentos, da sua gestão, e aí você tem esse diagnóstico, e junto eu mando um plano de ação macro para você detalhar melhor, para você também aí ter outro desafio e melhorar aí os seus resultados através de um plano e ação. Vários outros conteúdos aqui, como e-books, checklists, para te ajudar no seu dia a dia. E óbvio, que você comenta aqui o que você tem achado, quais são suas dúvidas, para a gente trazer mais conteúdo para você, para te ajudar aí cada vez mais, tá ok? E se você gostou desse conteúdo, curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. Esse é o nosso propósito, atingir o maior número de pessoas possíveis, e você vai fazer parte disso. E por isso eu te agradeço. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.